Paz e graça, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazermos aos vossos corações um assunto que durante muitos tempos já houve grandes polêmicas a respeito desse assunto que nós iremos tratar. Inclusive no nosso canal do YouTube existe aí mais 2 vídeos a respeito deste assunto que você pode ter acesso para um pleno e maior esclarecimento do assunto. Deus abençoe você, muito obrigado, você que sempre nos acompanha pelas redes sociais. Já quero pedir a você, indique este canal aos seus amigos, para que eles também possam ter acesso, assim como você, a ministrações como essas, palavras de edificação para a sua alma e conhecimento. Queridos irmãos, o assunto que nós vamos tratar a partir deste momento está relacionado a sábado vezes Jesus. Eu quero tratar sobre este assunto que é um assunto muito polêmico, mas a Bíblia ela não nos deixa dúvida a respeito das verdades genuínas da sua poderosa palavra. Basta nós termos um pouco mais de atenção e observarmos com maior detalhe o que a Bíblia, na verdade, ela quer nos passar. A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens: literária, alegórica e figurativa. Se nós não tivermos acesso ou conhecimento dessas 3 linguagens, a gente vamos ter uma complicação. É por isso que hoje existem muitas seitas e heresias, denominações, a qual está surgindo de uma forma violenta no nosso Brasil e neste mundo, e com cada doutrina estranha, antibíblica, e tudo isso é gerado por falta de conhecimento, por uma mal interpretação das Sagradas Escrituras. Então eu quero trazer mais este vídeo, já temos 2 vídeos no nosso canal do YouTube a respeito deste assunto. Este é o 3º vídeo que nós iremos tratar a respeito deste assunto, com um tema mais amplo, né, que é Jesus vezes o sábado, ou sábado vezes Jesus. A gente vamos aprender algo muito importante, é por isso que eu chamo a sua atenção. Pegue sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Vamos lá. O que devemos, na verdade, observar? O Evangelho de Cristo Jesus ou o sábado cerimonial dado a Moisés para a nação de Israel? Eu quero chamar a sua atenção, dobre sua atenção e vamos para aquilo que nos interessa. Quem disse que se alguém não guardar o sábado, não será salvo? Eu acredito que você já pôde escutar isso de alguém, principalmente de um adventista, que se você não guarda o sábado, você não será salvo. E na verdade isso nós já falamos nos 2 vídeos anteriores, que estará aí no nosso canal do YouTube, e foi comprovado categoricamente à luz da Bíblia Sagrada que o próprio Jesus, ele não guardou o sábado. E por ele não guardar o sábado, muitos diziam, este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Então existe uma equivocação, um erro muito grave dos adventismos dos 7º dia, em dizer-nos que se não guardar o sábado, a gente não somos salvos. Então isso é uma equivocação muito grande, muito grave da parte deles, mas vamos estudar, vamos analisar o que a Bíblia vai nos passar a partir deste exato momento, deste assunto. Pois afirmo que quem diz tal coisa está mentindo e não conhece a Bíblia. Na verdade, quem faz uma afirmação como esta, que se não guardar o sábado não será salvo, na verdade, a gente vê uma falta de conhecimento bíblico. Vemos uma falta de conhecimento genuíno da palavra de Deus. Agora vamos lá. Estes grupos de pessoas argumentam que não guardamos a lei de Deus, só porque
não guardamos o sábado e transmitem a falsa ideia de que a lei de Deus se restringe aos 10 mandamentos. Mas voltado à guarda do sábado, que é o foco principal deles, é a guarda do sábado. Estão enganados, porque a lei de Deus contém 613 preceitos. Grave isso na sua mente. Inclui 613 preceitos. Entre mandamentos e proibições. E a guarda do sábado está incluído nestes preceitos. Portanto, nem o sábado, nem os 10 mandamentos pode ser tratado separado dos demais, pois a lei é um todo. Então, se eles guardam, como dizem, a lei de Deus, precisa observar todos os 613 preceitos e não só os 10 mandamentos, ou apenas o sábado. Do contrário, estão debaixo da maldição por não obedecer toda a lei de Deus. Já deixei claro em outros vídeos aqui que o sábado ele é algo cerimonial. E tudo aquilo que é cerimonial foi aniquilado pelo próprio Deus. Estará aí em os outros vídeos, os outros 2 vídeos que a gente já temos aí no nosso canal do YouTube. Isso é você ir lá assistir e você vai ter uma clareza a respeito do assunto. Agora vamos observar, porque eles observam os 10 mandamentos, como dizem, né, que observam, que na verdade não observam. O foco deles é a questão do sábado. Mas existe 613 preceitos entre mandamentos e proibições. E isto eles não cumprem. E nunca cumprirão. E se assim não fazem, no livro de Gálatas, no capítulo de número 3, o versículo 10 e 13, vai mostrar que estão debaixo de maldição. Vamos ler o que diz a Bíblia? Gálatas 3 e 10. Vamos lá. Gálatas 3 Gálatas 3 e 10. Encontrei. Capítulo 3, versículo de número 10. Iremos ler até o 13. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 10 até o 13. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então você, com certeza, você é inteligente e já pôde observar que aqueles que não obedecem, que aqueles que dizem que obedecem ou que observam a lei judaica dada para um povo, que foi para o povo de Israel, para o povo judeus, e como os adventistas do 7º dia afirmam em dizer que observam a lei de Moisés, a lei dada a Moisés,
e não observam os 613 preceitos, mandamentos, junto com proibições, estão debaixo de maldição. Então, querido, já é um ponto de se observar com cuidado. Porque se você foca o sábado como diz que guarda, diz que observa, e não observa os 613, você está debaixo de maldição. É bom que você saiba disso. Só é ler Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 10. Mas vamos mais adiante. Temos muita coisa a tratar neste momento. Não temos a obrigação de guardar o sábado, que é um preceito cerimonial, isto porque foi dado exclusivamente para a nação israelita e não para outras nações gentias. Isto nós vamos observar em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 4. Vamos ver o que diz Romanos 9 e 4. Observamos o que diz Romanos 9, versículo de número 4, que diz que são israelitas, dos quais é a adoração de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Observe que a lei foi dada para uma nação, para um povo. Só é você observar com clareza o que a Bíblia está a nos passar. A lei dada para Moisés, para a nação israelita, ela é uma lei transitória. Isto nós vamos observar em Mateus, capítulo de número 26, versículo 28, Hebreus, capítulo 8, versículo 8 ao 13, depois Hebreus 10, 9, depois Gálatas, capítulo 4, versículo 24 ao 30, e Salmos de número 147 e 19. Vamos ler o que diz Gálatas 4, 24 e 30. Vamos ver o que diz a respeito disso. Gálatas 4 e 24. Depois você observe o contexto histórico e também siga até o versículo de número 30. E você vai ter um amplo conhecimento a respeito deste assunto. Mas deixa eu ler apenas o versículo de número 24. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Agora eu quero que você vá para Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 8 em diante. A gente vamos ver sobre a lei que foi transitória, ou seja, algo que passou, dando lugar a Cristo, a nova aliança que veio para nos dar salvação e vida eterna. Hebreus 8, versículo 8, olha o que diz. Porque repreendo-os, lhes diz, repetindo, porque repreendendo-los lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Olha o que diz, preste atenção, versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar os da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. As escreverei
e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povos. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Versículo de número 13, dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Após a vinda de Cristo, deu-se agora início a um novo, oh glória, uma nova aliança, um novo concerto por intermédio de Cristo Jesus. Hoje não vivemos mais debaixo da lei. A lei, ela tinha o poder, como lemos uma história, quando aquela mulher, ela é pega no ato de adultério, segundo a lei de Moisés, assim eles afirmam, a lei de Moisés, ela tinha que morrer, mas também a lei de Moisés dizia que teria que morrer o adúltero e a adúltera. Jesus olha para aquele povo e fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus veio trazer a graça, Jesus veio trazer um novo concerto, porque o primeiro envelheceu e agora estamos vivendo debaixo de um novo concerto da graça de Deus. Eu já quero dizer para você uma coisa: a Bíblia, ela não mudou. A Bíblia, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. A questão é a forma que você a interpreta. A questão é a forma que você compreende ela. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, mas vim cumprir. Cumprir o quê? O que ninguém tinha cumprido. E quando nós vemos Jesus afirmando que veio para cumprir, nós não vemos em nenhuma parte da Bíblia Sagrada Jesus observando o sábado, guardando o sábado, porque tudo aquilo que é moral permanece até hoje, mas tudo aquilo que é cerimonial foi totalmente aniquilado. Oh, glória ao nome de Jesus. Dando-se agora a compreendermos que vivemos hoje dentro de um novo concerto trazido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos lá, queridos, mais um pouco adiante. Pela lei, ou por guardar o sábado, ninguém será salvo, mas sim pela graça de Deus aos homens, que é a obediência ao Evangelho de Cristo. Não é por você observar o sábado que você será salvo, até porque já ficou claro que isso foi algo para o povo de Israel, para o povo judeu. Mas o que nos traz a salvação é Cristo Jesus. É o que nós vamos ler aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 11, olha o que diz. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Agora vamos para Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Efésios 2, 8. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso dá-se a entender que pela lei mosaica ninguém se salvaria. Ninguém poderia ser salvo, mas sim pela graça, por intermédio de Cristo Jesus. A nova aliança, o novo concerto, pelo Filho de Deus enviado a esta terra. Mas vamos ler também o que diz no livro de Tito,
Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Olha o que diz. Estamos falando que pela lei ninguém seria salvo, mas sim pela graça, pelo novo concerto, por intermédio de Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, por intermédio de Cristo Jesus. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 6. Olha o que diz. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amém? Então nós somos salvos, justificados pela graça de Deus, que significa favor não merecido. A pergunta que eu quero vos fazer agora: o que você vai obedecer a partir deste momento? A lei mosaica ou o Evangelho de Cristo? Olha o que diz para aqueles que obedecem à lei mosaica, algo que não é para você, e rejeita o Evangelho de Cristo, o ensinamento, a nova aliança que foi gerada no ventre da Virgem Maria e ao seu tempo entregou a sua vida no Calvário para nos tirar da maldição da lei e nos trazer para um novo concerto e para uma nova aliança. Veja o que resta para as pessoas que não observam o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, e não a lei dada para uma nação e para um povo. Observe o que resta para essas pessoas. 1 Tessalonicenses, melhor, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha o que diz. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado os seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Obedeça ao Evangelho de Cristo. Se você vive na prática de uma lei, a qual hoje não prevalece mais, dada para uma nação, para um povo que foi para o povo de Israel, e rejeita o Evangelho de Cristo, se apegando às leis mosaicas, você está correndo um grande perigo. Isso é você ler novamente, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8. Outro ponto interessante que eu quero que você analise a partir deste momento. Não precisamos guardar dias, meses e anos que a lei estabeleceu. Nem os israelitas, nem o próprio povo de Israel, os israelitas, eles devem mais observar isto. Nem nós que não somos israelitas, segundo a carne. Pois a antiga aliança passou, deu lugar à nova. Como a antiga aliança passou, nem os próprios israelitas
ele deve mais observar. Porque a antiga aliança passou, deu lugar à nova. Aí você me pergunta, aonde está isso na Bíblia? Gálatas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir? Guardais dias, meses e tempos e anos? Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo, ele está trazendo uma advertência para os nossos irmãos em Gálatas. Vou repetir, versículo de número 9 do capítulo 4. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, depois de ter vindo a nova aliança, o novo concerto, e vocês tomarem conhecimento da verdade, ainda queres voltar àquela prática de guardar dias, meses, tempos e anos? Você precisa observar isto aqui. Mas vamos mais adiante, tem muita coisa importante aqui. Observe, o sábado era um preceito cerimonial, transitório e passageiro, que tinha o mero sentido de sombra das coisas que havia de vir, ou seja, o santo evangelho de Cristo Jesus. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 16 e 17. Olha o que diz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Versículo 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Não vos julgue por essas coisas, que é sombra das coisas passadas. E hoje, o corpo é de Cristo. Se nós observarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe a nova aliança, o novo concerto, nós vamos observar que nem Jesus observava o sábado e guardava o sábado. Por ser algo cerimonial e também dada para uma nação, como já falamos, para um povo, foi aniquilado pelo próprio Deus. Só é você analisar os 2 vídeos anteriores a esse, onde a gente falamos sobre um tema muito importante, sábado vezes domingo. Só é você analisar e você vai ter um pleno conhecimento mais claro sobre isso. Mas Jesus nunca observara isto. Jesus não se submeteu a guardar o sábado, porque ele é Senhor do sábado. E não está submisso ao sábado. E nós somos discípulos de Jesus, obedecendo a nova aliança e não de Moisés, para obedecer à antiga aliança. Lucas, capítulo de número 6, versículo 1 ao 5. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 5. E aconteceu que,
apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do largo, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te alma alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que manda lançareis a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompiam-se as redes. Perdão, eu li aqui um capítulo, o capítulo 5, mas é o capítulo de número 6, versículo 1 ao 5. Tá, irmãos? Perdão aí, mas vamos continuar aqui no nosso estudo. É Lucas 6, versículo 1 ao 5. Olha o que diz. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazes o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo, lhe disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes. Dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Vemos Jesus aqui repreendendo, porque os fariseus estavam repreendendo os discípulos de Jesus, porque estavam colhendo espiga e comendo no dia de sábado. Aí Jesus mostra para eles que eles estão errados e totalmente equivocados. E faz uma interrogação. E diz assim, e Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: nunca leste o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com eles estavam? Com isto aqui, Jesus já calou os fariseus. Porque eles queriam dizer para Jesus que eles estavam errados por estar colhendo espiga e por estar comendo as espigas. Então, Jesus mostra para eles: você nunca tem observado o que fez Davi? Eles estavam dizendo: eles nunca cumpriram a lei dada por Moisés. Aí Jesus agora mostra para ele: está aqui o Filho do Homem, que também é Senhor do sábado. Jesus estava querendo dizer: estar aqui quem é maior do que Moisés, estar aqui quem é maior do que a lei mosaica, estar aqui o cumprimento da lei. Eu sou o novo concerto, eu sou a nova aliança. Oh, glória ao nome de Jesus. Para concluirmos, queridos, o nosso mini estudo, iremos abordar o que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mandou que a igreja observasse. Isto, nada mais, nada menos é do que as leis morais. Porque aquilo que fora cerimonial fora aniquilado pelo próprio Deus. O que é moral fora observado
de acordo à lei mosaica, nos tempos de Jesus, até o cumprimento de Jesus no Calvário. Porque a partir do momento que Jesus vai ao Calvário e dá o brado, está consumado, o que a lei mosaica dizia que se alguém fosse pego em um ato de adultério deveria morrer, com o cumprimento da lei por intermédio de Cristo Jesus, agora aquela pessoa mais não poderia ser morta, mas sim teria a oportunidade de se arrepender e alcançar o perdão em Cristo Jesus. Olha só, em hipótese alguma, o Senhor Jesus ordenou os seus discípulos a guardar o sábado no novo pacto, por ser um preceito cerimonial ou algum outro preceito civil, mas mandou guardar sim alguns preceitos morais, que é o que está em Mateus, capítulo 5, versículo 19. Mas vamos ler a partir do versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vi abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem o jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O que Jesus estava querendo dizer? Que até esse período, a lei moral, mosaica, na sua total exigência de que se alguém fosse pego em um ato de adultério deveria ser morto, apredejado, como tinha naquela época de Cristo, ainda era observada por todos. Mas quando Cristo cumpre a lei em si, abre aí agora a exceção da graça. Entenda, as leis morais, ela prevalece, mas com a dosagem da graça. Não mais da forma que fora dada a Moisés, que se pegassem um ato de adultério, como pegar aquela mulher, ela deveria ser morta pela lei, mas com a graça de Deus. Mesmo que as leis morais prevalecem, mas com a dosagem da graça, que é a oportunidade de arrependimento e de mudança de vida, e não mais pela morte de apedrejamento. Olha o que diz o versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo de número 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Isso Jesus estava falando sobre a observância das leis morais na sua totalidade dada a Moisés até o cumprimento de Cristo no Calvário. Porque após o cumprimento de Cristo no Calvário, entra em ação a graça. Então, a questão de ser morto, apedrejado, entre outras coisas, foi agora mudado pela graça. A lei moral existe até hoje, mas com a sua graça, que é o perdão e o favor não merecido e não mais pela morte. Olha o que diz o versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raça será réu do sinédrio. E qualquer que
lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo, e o juízo te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Observe, ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Jesus agora coloca algo mais forte, mais rigoroso. Eu, porém, vos digo que a qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Observe, a lei dada por Moisés é que se cometesse o adultério, ficou claro, aquela pessoa deveria ser apedrejada e morta. Jesus aqui deixou a coisa mais estreita ainda. Ele disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Sem que haja a prática, mas só em maquinar, pensar no pensamento, já cometeu adultério com ela. Então, seja Cristo, a nova aliança,